Do ritmo. Dizem os sinos que soam nas palavras do contador de histórias que a música da história já vem com ela, ressoa na fala, no corpo e nas mãos de quem conta, num badalado ritmo a disparar, que acorda homens e meninos e faz ninar príncipes heróis, que aguardam seu destino sem pressa da história acabar. Então, eu sempre fui do texto, eu gostava muito de escrever, e eu carregava caderninhos, eu visitava amigo, parente, estava lá com o caderninho e depois eu dava uns textos para as pessoas, tipo, minha tarde na madrinha. E aí eles começavam a falar, vai ter não sei que festa, vai ter não sei que comemoração, traz um texto, lê pra gente. Então isso familiarmente eu não lembro quando começou, eu era bem pequena quando comecei de escrever e de querer levar esses textos nos eventos familiares, nos encontros e partilhar. Que tenha mais a ver com esse universo da educação, né? Que dialogue um pouquinho com essa paixão de estudar teatro e tal. Tem uns 17 anos, mais ou menos. Eu comecei fazendo contação de história numa escola aqui do bairro. E ali eu ia, assim, na biblioteca, emprestava uns livros e ia nas salas contar os livros, fazer os encontros, mediar a leitura. E aí eu lembro que eu fiquei um ano ali. Eu já tinha começado a fazer teatro, também foi uma coisa que eu adorava, tá? É uma coisa que eu adoro ainda, né? E aí foi interessante que no fim do ano essa professora, que era a professora da sala de leitura, falou: eles estão procurando mais a sala de biblioteca. E aí eu segui nessa de, eu gosto de levar livro, gosto de apresentar uns livros que eu fico muito apaixonada para as crianças e tal. E isso continuou depois tanto o teatro quanto ir contando as histórias, adaptando um pouco do que eu escrevia na família, adaptando um pouco do que eu narrava nos eventos dos amigos, dos parentes. Então uma influência que é muito forte é a do meu avô, que ele era como ele estava longe, ele era um escritor de histórias, né? Claro que quando ele vinha era aquele movimento, ele tem as novidades, ele vai contar como é que tá lá no norte do Paraná. Então, lógico que isso influenciou, né? Eu fui filha única, então às vezes você tá rodeada de adulto e eu era perguntadeira. Então eles iam te dar um monte de papel para você desenhar, porque muitas vezes eles não tinham também a resposta para tanta pergunta de quem tá sempre curiosa. Minha mãe às vezes me levava para trabalhar, parava no caminho que tinha uma biblioteca, então ficava um tempão comigo porque eu queria ler um monte de livro. Acho que a influência é um pouco essa da indireta. Sei que minha mãe contava, mas daí ela já contava de um jeito que eu não conto. Né, de ficar deixando muito desenhado para quem está ouvindo por que essa história está sendo contada, o que ela vai ensinar. Eu já gosto mais da coisa subentendida, que você entende de uma maneira, outro entende de outra maneira, aí é muito rico, porque eu aprendo uma coisa com a história. Quando você apresenta alguém, escuta e vem e te traz outra. E às vezes é uma história que você tem anos estudando, você fala, ela sempre tem muitas camadas, que muitas vezes é o público que traz para você. Você está levando porque te fez bem naquele ponto, e você fala, naquele ponto vai ser bom para as pessoas. Quem escuta traz outras coisas. Como a contação já tem uma questão que parece que está muito desde pequenininha e depois foi se transformando, né, conforme que eu estudei e tal, ela tá sempre no seu dia a dia, depende do que você tá precisando naquele momento. Eu tô em isolamento, então eu tô triste. Precisava estar fazendo atividades em contato com as pessoas. Aí, às vezes, como eu fiz essa pós da contação de história, a gente tem um grupo que a gente é bem próxima das outras, né? Então, eu não tô me sentindo bem de alguma coisa. Você vai lá e fala, alguém leu uma história que trabalhou tal questão, que está doendo aqui pra mim? Aí a gente troca. Então, às vezes, esses são os momentos que a história tá meio que te ajudando a curar alguma coisa, né? Entender melhor uma coisa que você ficar só no racional, você vai ter uma sofrência complicada, assim. Eu acho que as contações envolvem tanto uma questão emocional, de às vezes você lê uma história e você sentiu que é muito especial e que você quer contar. E às vezes alguém te comentou, olha, eu li um livro, eu acho que tem tudo a ver com tal questão que você me trouxe, você devia conhecer. E aí você já começa a ficar com aquela expectativa, porque a pessoa meio que conhece o seu universo e te traz uma sugestão. E aí, né, tem o encanto quando alguém te conta, o encanto quando você lê. Então, no meio você tem esse processo técnico, né? Pesquisei, eu li, eu adaptei, eu falei sozinha que eu gravei, né? Eu gravei fazendo a contação, aí eu assisti porque eu queria
me adaptar se eu queria mudar alguma coisa. Eu gravei a voz, escutei para falar, olha, em tal parte cabe eu fazer essa pausa, ou então cabe eu colocar essa música. Não, eu vou tirar essa música que eu vou destacar mais coisa. E quando você leva e apresenta, lá também tem a coisa da emoção. Então acaba que mistura, né? Você tem aspectos emocionais que às vezes você não estava esperando quando você escolheu aquela história de um jeito meio racional. Ah, eu acho que eu tenho que trabalhar sobre a natureza, sobre envelhecimento. Aí chega lá, você conta a história, as pessoas vêm com retornos que você pensa, nossa gente, mas eu não me emocionei desse jeito lá em casa, eu não achei que chegava dessa forma. Porque tem uns artistas que falam isso, né? Você estudou, você levou, você apresentou para tua obra, tua criação, para um público que vai tomar contato, não é mais minha, né? O significado de quem recebeu, ele tá compondo esse significado comigo, né? É difícil achar que é só uma coisa, né? Acaba misturando. Porque como eu trabalho com a educação de jovens e adultos, na EJA a gente já recebe essas pessoas que não tiveram isso lá para trás, né? Elas estão vindo estudar porque elas não terminaram lá para trás. E se lá para trás elas não tiveram esse incentivo, essa narração, essa conversa sobre a história, né? Olhar naqueles livros, se não agora quando, né? E a contação da história traz um lúdico, que é difícil que a educação pelo menos a de EJA, né? Se convença que o lúdico também é bem-vindo para os mais velhos, né? Se a educação for toda quadrada, for toda tradicional, for toda formal, a vida profissional deles já é assim. Aí você traz a contação, é o respiro, é a possibilidade de você sonhar com o que você não viveu, de você tomar contato com esse universo de imaginar. Hoje eu acho que o processo ajuda a gente ver a beleza do processo e aprender com os processos da vida, que tipo, a gente tá nessa sociedade que é pra ser tudo linha de produção correndo. E a vida não é assim. A gente, de repente, tem que olhar o tempo da natureza, tem que olhar o tempo dos ciclos, tem que respeitar que tem fase que você tem que ficar tomando um chá, deitada ali, esperando melhorar. E o processo meio que ajuda a gente ver essa beleza de que não vai ser tudo super prontinho, pré-fabricado, com uma rapidez que só o capitalismo tem, porque a vida cotidiana não tem. E aí isso vai te ajudando a trabalhar, assim. Como eu vou revisitando a história várias vezes, eu brinco que eu sinto que assim, você dorme no processo de adaptar a história, de ensaiar, de apresentar. E aquele contato tão íntimo com a história, ela vai te transformando, né? Você começou ensaiando, com certeza que era para trabalhar tal questão. No fim, no meio você já tá percebendo que já tá elaborando outra coisa, e quando você vai apresentar já é outro retorno, outra surpresa, porque sempre tem esses retornos muito ricos, assim, do público, né? O que me inspira é que assim, a gente alimenta um imaginário coletivo, tem um teatrólogo que a gente trabalha muito lá na educação, chama Augusto Boal. Aí ele fala que não um só, mas muitos mundos são possíveis. E no geral a gente cisma que só pode ser o meu sonho, o meu futuro, o meu projeto de tal maneira. E não é daquela maneira, é todo uma dor, um drama e tal. Eu acho que o processo todo criativo, né? Seja para contar história, seja para escrever, vai me ajudando, né, renovar essa esperança. Poxa, a gente vai criando outras possibilidades, a gente ensaia outras apresentações, quando a gente faz novas apresentações, outras pessoas vêm dizer: ah, eu tava me sentindo assim, eu melhorei assado. Às vezes é uma mudançazinha pequena que vai ajudando outras a acontecer também. Eu gosto muito do trabalho da Patrícia Torres. Ela não é só contadora, ela é professora também. E ela tem todo um cuidado com o corpo. Esse corpo, quando ela vai contar a história, o corpo já vai trazendo muitos cenários, muitas imaginaçõezinhas de quem está escutando. Então ela mistura muito, né? A narradora, a atriz. Eu gosto muito também da Giuseppina Burigo. Ela fez a pós com a gente também. Além de contar a história, ela dá aula de música. Mas ela tem essa parte de atriz bem forte também. Ela tá contando e todo o corpo tá trazendo, às vezes o personagem, às vezes o cenário. É muito incrível, porque às vezes você só escutando, você não conhece alguma coisa que ela tá trazendo da história, mas o corpo dela já vai ajudando que uma parte daquilo você vai imaginar. Eu gosto de uma das professoras que a gente teve, a Sandra Lessa. Ela tem um trabalho com a contação da história das histórias de vida. Então ela fez todo um estudo e levou uma parte dele pra gente
dos passageiros que ela encontrava no trem, quando ela morava em Poá. E aí tem várias dessas vivências que viram as histórias, né? Muito poucas pessoas acham que a gente pode pegar a história de alguém do trem e virar uma apresentação, e virar uma contação, e as pessoas gostarem de assistir. Pois é muito bacana por conta desse movimento. Ela traz também uma coisa da atriz, né? Que o corpo traz muito do que ela imaginou ali quando ela narra. E aí ela traz a caixa do divino, que ela vai fazendo toda uma percussão que cria o clima. Então, eu acho que elas acabam trazendo você para dentro do que elas estudaram. E aí tudo bem que a gente não estudou e não conheça o que elas estão contando, porque você já vai embarcando no movimento que elas fazem pra gente criar esse cenário, imaginar esse personagem. Como mulher, como você enfrenta umas questões da sociedade não colaborar em muitos aspectos, você vai tendo umas criatividades para passar por cima de muita questão machista que você acha que vai viver de uma forma, quando acontece você já vai quebrando a cabeça de como você vai conviver com aquilo, como é que você não vai morrer de medo daquilo, como é que você não vai se travar por conta de muitas vivências, né? Então a gente acaba na marra tendo uma questão de criatividade que as próprias amigas mães a gente vê que tem mais ainda, né? Porque quanto mais a mãe, a mulher abraça, menos apoio ela tem, né? Ela trabalha e cuida da casa, às vezes não consegue dar conta dos dois. Tem filho, aí é menos apoio ainda. Então ela é obrigada a ser muito criativa. Se eu criar, de repente isso aqui não dói. De repente se eu criar, eu ensino isso aqui, me ajuda ali. Se eu criar, eu aprendo essa parte, me alivia aquela outra. Então tem alguns momentos de diferentes formas que isso vai estimulando. Teve ocasiões de eu escutar assim uma pessoa falar: você tem uma beleza exótica. Como na época eu não tinha muita informação, achei até, que legal, uma beleza exótica, né? Diferente, inusitada, sei lá, não tinha tanto olhar crítico nisso. Como na educação eles meio que trazem um monte de informação pra gente, seja da questão africana, indígena, diversidade. Uma das pessoas que eu estudei com a relação à questão africana, ele falava assim, se falou que uma coisa é exótica, seja a beleza, a cultura, o visual, qualquer coisa, a raiz da palavra quer dizer que vai ficar de fora. Não é assim, meu Deus, que elogio que eu fiz. É um jeito de disfarçar que é assim, você é branca, mas você também tem boca demais, tem cabelo demais. Esse nariz já não é tão delicado assim, então não é exatamente quem eles te pegam. E por você ser mulher, quando você vai fazer esses testes, em vez deles falarem, você não interpretou bem, eu não vou pegar. Então acho que como mulher, seu papel às vezes é procurar na literatura, às vezes, essa alegria que falta um pouco na vida, filtrar um pouco isso, porque aí você fala, poxa, isso tem tudo a ver com a escola, não, isso tem mais a ver com fazer com a minha amiga, pegar a música e a gente vai no espaço cultural. O nosso papel é manter esse contato com essa potência criativa que vai vir várias ideias e alimentar o nosso inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo de todo mundo, aliás, né? E te dá um estímulo de melhorar alguma questão que você tentou pensar, agir, criar, apresentar, dar aula de uma maneira, e você renova tudo aquilo. Então, teu papel também é que a arte te ajude a renovar o que não dá para continuar fazendo um padrãozinho que não está funcionando em muitos lugares, né? E é como se não fosse não deixar apagar a velha chama, assim. Você levou e às vezes você nem teve todo o retorno que você estava achando que seria, mas de um ou outro que já chegou e falou, nossa, eu não conhecia, vou ler mais isso, bacana, você falou de tal personagem, vou procurar. Continuar nesse vai e vem, né? Às vezes você tem acesso a várias possibilidades artísticas, de criativas, de expressão, e quem você tem a possibilidade de entrar em contato não tem. Então você fica tentando enriquecer essas muitas possibilidades de se curar, de aprender, de imaginar com as linguagens ou as expressões que ressoam em você. A contação de história, ela tem uma importância com relação à cultura, por exemplo. Aqui a gente está num país que tem uma diversidade danada. Eu posso aprender muito com a sua cultura japonesa, indo lá no bairro judaico e aprendendo com a cultura deles. Fazer todas essas histórias podem ajudar a gente a ter noção. Onde é que esse país está deitado? Por que a gente sofre o que a gente sofre? Quais são os impactos de tudo que a gente não reconheceu, não deu nome e não tentou melhorar?
A Djamila fala isso, né? O que você nomeou, Djamila Ribeiro, o que você nomeou, você consegue entender, curar, melhorar, transformar. Então, acho que também a gente contar a história é um jeito metafórico da gente entender o que foi vivido, o que a gente precisa transformar, o que a gente precisa nomear para a gente admitir que precisa melhorar. Contar histórias tem a potência de resgatar e de valorizar e de divulgar e fazer com que quem escute entenda essa riqueza e passe isso adiante. Então, que a gente busque, de alguma forma, uma força para seguir criando, apresentando, entregando, divulgando. Às vezes vai ter temporada que está precisando de um pouco mais de autocuidado, tem fase que vai precisar de mais autoconhecimento, porque as dores vão ser outras, e aí se conhecendo vai conseguir perceber onde é que precisa de um band-aid, de onde precisa de um mertiolate, de onde precisa de dos aparelhos para ajudar a melhorar. E tem uma teórica aí da arte e educação, a Ana Maria Maia, e ela fala que todo mundo aprende com o artista. Foi bem recentemente que eu percebi que aquele nosso processo criativo de como fazer uma coisa, estudar e melhorar e apresentar e descobrir e trabalhar a ideia, é um processo de aprender. No teatro a gente brinca assim, você foi picado pelo bichinho da coxia, você quer voltar pro fundo do teatro, apresentar, e cada uma foi picada por um bichinho dentro da sua arte. E aí é muito incrível que você siga fazendo, é uma resistência você conseguir fazendo, é um alimento você conseguir fazendo, é o que te torna melhor e que muitas vezes quando você leva para as outras pessoas, ajuda as outras pessoas a se melhorar também. Que todos nós sigamos juntos aí, criando, se ajudando, sabe aquela história? Ninguém solta a mão de ninguém.